Olá, pessoal. Boa quinta-feira. Hoje é 1º de abril, é o Dória's Day, dia de João Dória, porque a única coisa que ele sabe fazer é mentir. Ontem tivemos o glorioso 31 de março, para nos lembrar de 1964, quando os militares deram um contragolpe e impediram que nós fôssemos hoje uma Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China, África, o que vocês quiserem do comunismo. E para isso, o Jornal da Cidade Online ontem levou o deputado General Girão, e aqui no final do vídeo eu vou colocar os melhores trechos da live, e para quem quiser assistir inteira, é só ir lá no jornal, o link está aqui na caixa de informações. Já que hoje é o dia do João Dória, eu quero começar com um vídeo sobre ele. Assistam. Do Morgado, do portal IG. Eduardo, ajustado o microfone, agora sim. Boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, os secretários. São Paulo bate recorde de óbitos nos últimos dias, né? 74.652, como noticiado hoje. Se São Paulo fosse um país, apenas 10 países no mundo inteiro teriam um número de óbitos maior que São Paulo. O diretor da Associação de Empresas do Setor Funerário havia declarado que pediria inclusão dos profissionais que produzem urnas funerárias nas atividades essenciais. E até a cidade de São Paulo contratou vans escolares para transporte de corpos. Eu queria entender como o Estado está lidando com essa parte logística no recorde de óbitos. Vocês citaram aqui até que existem municípios que estão em situação emergencial de oxigênios. Queria entender como que o Estado está lidando nessa parte. Para corroborar a história do jornalista de que está acabando o estoque de oxigênio no estado de São Paulo, eu vou colocar aqui a matéria para vocês. Estoques de oxigênio estão em nível crítico em municípios paulistas. O Conselho de Secretários Municipais de Saúde do estado de São Paulo fez um levantamento realizado entre os dias 22 e 24 de março, e ao menos 120 municípios do estado de São Paulo estão em situação considerada crítica no que concerne ao abastecimento de oxigênio gasoso para o atendimento emergencial de usuários com suspeita ou confirmados de flangoflito, enfatiza o ofício. O calça apertado, mentiroso compulsível, mintomaníaco, o ganancioso, o megalomaníaco, João Dória descartou a possibilidade da falta de insumo no estado. Oxigênio não falta e nem faltará em São Paulo. Temos usinas de abastecimento. É aquele negócio. Então, isso significa que o pessoal do conselho não tinha o que fazer e acordou no dia 22 e 24 de março e falou, quer saber, vamos inventar que não tem oxigênio. É isso que a gente vai fazer, não tem nada para fazer, tá todo mundo lindo, entendeu? Embora tenha aí alguns municípios que as pessoas já estão literalmente passando fome, que as pessoas não têm o que fazer, 70% de desempregados, mas, vamos inventar uma historinha aí contra o governador de São Paulo. Pega nada, não. O João Dória, ele é tão psicopata, ele está num nível tão surreal de psicopatia, que ele acha que a população é mero brinquedo, são bonequinhos que ele usa ali conforme a sua sede de poder. Ele perde muito tempo tentando tirar a credibilidade do presidente Bolsonaro, acusar o presidente de fazer coisas que ele nunca fez. Inclusive, João Dória prometeu vacinas para Manaus, quando ele usou aquela crise de oxigênio em Manaus, fez palanque político em cima da dor e do desespero das pessoas, falando, eu vou mandar vacina para Manaus. Não mandou até hoje. Ele prometeu milhares de doses e até hoje essas doses não chegaram em Manaus. Esse é o João Dória, que quer ser o seu presidente e até concorrer à reeleição no estado de São Paulo. Vocês querem um cara desse que está deixando a população morrer de fome, que manda a polícia bater e prender em trabalhador, que se faz de cego com o desespero das pessoas passando fome, Zona Oeste de São Paulo, Zona Leste de São Paulo, já tem gente procurando comida no lixo, com crianças no colo, mas para ele tudo isso é normal.
Tudo isso faz parte de um projeto de poder, que é o projeto de poder da China, que quer entregar São Paulo para a China, porque São Paulo, querendo ou não, é a locomotiva do Brasil, é o coração do Brasil, e dominando São Paulo fica muito mais fácil dominar todo o resto. E por falar em psicopata, vamos falar de Rafael Greca, prefeito de Curitiba. Ele não quer que as pessoas doem alimentos a moradores de rua, mesmo que as pessoas estejam passando fome, não importa. Quem doar alimentos sem autorização da prefeitura vai pagar uma multa entre 150 e 550 reais após advertência. Agora você precisa de autorização para ser humano e ajudar o teu irmão que está na rua a alimentar alguém que está passando fome, uma criança, um idoso, não importa. Para o Rafael Greca, a pessoa provavelmente está na rua porque quer, e por isso ela não merece ser alimentada, porque a prática incentiva. Rafael, não é a prática que incentiva a pessoa a estar na rua, o que incentiva é a falta de emprego, esse desemprego, esse lockdown insano, esse lockdown draconiano, essas medidas surreais e ditatoriais que vocês, prefeitos e governadores, estão impondo para as pessoas, que na qual não dão a elas o direito de trabalhar, de se sustentar, de pagar o próprio aluguel, e com isso, infelizmente, elas têm que morar na rua. Agora, negar um prato de comida a um necessitado é a coisa mais absurda, mais selvagem, mais animalesca que eu já vi na vida, e se eu estivesse em Curitiba, eu iniciaria um movimento contra o senhor, para tirar o senhor, porque você não é ser humano para ocupar uma prefeitura na qual lida com diversas vidas. Infelizmente, você é um cara sem alma. E por falar em um cara sem alma, Felipe Neto. Veículos de imprensa não devem demonstrar os dois lados, defende Felipe Neto em sessão sobre liberdade de expressão. De acordo com o Foca, o cabelo coloridinho, que fez live com Barroso, inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro Luiz Barroso, ele disse que os veículos de comunicação não podem mostrar os dois lados, que mostrar os dois lados valida argumentos fascistas. Então, de acordo com Felipe Neto, que fez a live com Humberto Costa, Fabiano Contarato, Felipe Santa Cruz, Patrícia Campos Mello, aquela jornalista da Folha processada e condenada por fake news, e a senadora Zenaide Maia do PROS, é um absurdo as emissoras, embora nem todas mostrem, mas é um absurdo mostrar os dois lados, só pode ter o lado da esquerda, da direita não pode, isso tem que acabar, porque a CNN usa essa tática de mostrar os dois lados, e de acordo com Felipe Neto, ela chancela discursos da direita. Então, a direita para o Felipe Neto não pode falar, tem que ser calada. Se Felipe Neto, por exemplo, um dia estiver no poder, ele vai reativar aí os paredões com um bom fuzil para uma boa cova, uma frase assim. E antes de entrar com o vídeo do Girão, eu vou deixar para vocês um vídeo do ex-presidiário Lula da Silva falando da época do regime militar. A história sempre tem dois lados e vamos ouvir pelo lado do corrupto. Há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né? É que o Médici, que foi, sabe, o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Né? Por quê? Porque nos anos 70 era o auge, né, do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. O céu do meu Brasil tem mais estrelas, lá, 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 lá. O sol do meu país mais esplendor, lá, lá, lá. Eu penso que se houvesse uma eleição e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. Engraçado como a história mudou, né? Como a esquerda conta a história como lhe convém. E para provar,
que o regime militar não foi essa coisa pavorosa que tentam passar para você e que eles só perseguiam realmente comunista e vagabundo, gente que não queria trabalhar, guerrilheiros como a Dilma, que sequestrou, matou, roubou banco, Dirceu e Companhia Limitada, Fernando Henrique Cardoso também, que era best friend do Lula naquela época, eles inclusive deixavam recadinhos dentro das celas um para o outro. Eu trouxe levei o general Girão lá no Jornal da Cidade Online e vou deixar agora para vocês os melhores trechos. Espero que vocês gostem, fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, lá no Jornal da Cidade Online. Fiquem todos com Deus. Deputado, hoje a mídia tradicional passou o dia inteirinho mostrando mensagens como 1964 foi a época da ditadura, é um absurdo quem comemora 1964. O senhor concorda com essa afirmação? Eu pergunto porque a história que eu estudei, tudo começou a dar problema em 1962, 1963, grupos brasileiros foram para Cuba aprender guerrilha armada, Dirceu, Dilma, enfim, voltaram para o Brasil e armaram aqui uma milícia para impor o comunismo. Essa é a história que eu sei. A minha história está correta ou a da mídia, deputado? Veja bem, a sua história está correta e a história da mídia, aquela história antiga da mídia está correta também, porque se você observar, basta entrar no Google e pegar as matérias dos jornais, Jornal Globo, Jornal do Brasil, as rádios, Rádio Nacional, Rádio Tupi, daquela época de 62, 63, 64 até 68, 69, vocês vão assistir isso daí tudo. Vocês vão ver exatamente o que foi a verdade. E o melhor de tudo não é isso. O melhor de tudo é que o principal veículo da mídia já era a TV Globo, a Rede Globo, com o Jornal Globo. E o Irineu Marinho, né, o grande criador das Rede Globo de televisão, ele foi o cara que mais levantou a bandeira em defesa da família. O que aconteceu naquela época é que houve uma marcha, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Nesta marcha, milhares de pessoas foram nas principais cidades do Brasil, principalmente Rio, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, e disseram não ao comunismo e pediram que as Forças Armadas agissem para impedir o que estava já acontecendo nas mãos de João Goulart, que era o vice-presidente eleito de Jânio Quadros, que tinha renunciado um ano e meio, 2 anos antes. Essa foi a realidade de 64. E aí as Forças Armadas, por conta daquela manifestação toda, aquela movimentação toda, as Forças Armadas ficaram preocupadas, acompanhando a situação, e de repente o João Goulart estimulou dentro das Forças Armadas uma revolta de marinheiros, tá certo? Que causou, acendeu a luz vermelha, aquela história da luz amarela, não acendeu a luz vermelha, aquela revolta com a quebra de hierarquia dentro dos quartéis. Isso não pode. Você deve estar lembrado, me desculpa, Camila, eu saí um pouquinho de 64 e vim para agora. Há 4 anos atrás, mais ou menos, 3 anos, 4 anos atrás, houve uma reunião dos artífices do Partido dos Trabalhadores, tá certo? Esses grandes idealizadores, estrategistas, dentre eles Dirceu, né, Lula e Companhia Limitada, e nessa reunião eles fizeram um meia-culpa, e o Zé Dirceu falou assim claramente, nós infelizmente não conseguimos aliciar membros das Forças Armadas para fazer parte do nosso partido, por isso que nós somos derrotados. Ora, claro, nossas Forças Armadas são diferentes das outras Forças Armadas da América Latina, principalmente, porque nós temos uma boa formação, a formação voltada para princípios cristãos, para a democracia, para a república. O Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica, nós participamos da República desde a concepção anterior dela, tá certo? Então, nós fomos vacinados por causa disso, e aí nós entramos com os governos militares, e basta você dar uma olhada na história do Brasil, o período que o Brasil mais desenvolveu, isso foi reconhecido por esse ex-presidente de 9 dedos. Ele disse, o Brasil, nos governos militares, teve uma excepcional economia, um excepcional desenvolvimento econômico e social. Agora, é claro que aconteceram revoltas, principalmente no seio dos estudantes, que já estavam inoculados, né? Já tinham recebido a inoculação do veneno
do comunismo, do regime socialista, do regime de exceção, dizendo que era o melhor para todos. Este era o ambiente internacional. O ambiente internacional estava favorecendo essa infiltração. Infelizmente, Camila, a infiltração não ficou só nos meios estudantis. Ela partiu também para outras áreas. Infelizmente, hoje, a esquerda ocupa um espaço terrível dentro das mídias, dentro dos veículos de comunicação, até mesmo na Câmara de Deputados. A gente fica cansado, às vezes eu boto o volume no mínimo ali, porque eu não consigo mais ouvir políticos de esquerda que ficam na mesma cantilena, chamando o presidente Bolsonaro de genocida, quando, na verdade, as mortes estão acontecendo por conta do Covid, por falta de tratamento preventivo. E aí, hoje, foi o dia da esquerda querer falar desses 57 anos que nós, Forças Armadas, impedimos um projeto político de tomada do poder pela via eleitoral. Isso é que os livros de doutrina do terrorismo, de doutrina do comunismo, é que escrevem, eles queriam sim tomar o poder pela via eleitoral, porque já tinha um vice-presidente influenciado pelo regime comunista. Esta é uma realidade inegável que a gente não pode querer apagar. O presidente Bolsonaro, quando assumiu, a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: não vou gastar dinheiro público pagando o financiamento da grande mídia. A grande mídia, vocês sabem muito bem, agora mesmo a Fórmula 1 era toda sustentada pela Petrobras e com dinheiro estatal. Bolsonaro cortou isso. Os jogos de voleibol, de futebol da seleção brasileira, de vôlei, de futebol, tudo isso daí tinham financiamentos das empresas estatais brasileiras. Bolsonaro chegou e disse assim: por que tem que financiar isso aí? Não, vamos financiar projetos para o desenvolvimento do Brasil. E a mídia começou a sentir que a torneira do dinheiro público estava sendo fechada. Deputado, em 1963, pessoas como Dirceu, Dilma e Lula, Fernando Henrique Cardoso, enfim, essa comunistada toda que ocupou o governo até 2018, eles começaram a ir para Cuba para aprender guerrilha armada e voltaram para cá escolados. E qual foi o momento exato, em 1964, em que os militares perceberam que eles precisavam tomar uma atitude e dar um contragolpe antes que o Brasil se tornasse uma Cuba, uma Venezuela de forma efetiva? É isso. Vejam, o começo do século passado, a partir da Revolução Russa, de 1917, nós tivemos a infiltração e a tentativa de expandir, de exportar essa ideologia comunista para o resto do mundo. Assim como a democracia procurava se fortalecer, o comunismo também. Ele ganhou algumas roupagens de fascismo, de hitlerismo, enfim, de maoísmo, e com isso vários países do mundo, China, Rússia, a antiga a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, eles começaram a criar, até a Itália também, começaram a criar grupos que faziam essa pregação da ideologia, tanto na parte de infiltração em redes, na parte de ensino, quanto na área também militar. A China, ela conseguiu conquistar o poder na base das armas, assim como os russos também, e exportaram isso para Cuba, que também foi um motivo de uma infiltração, de uma guerrilha também, a parte das armas por meio da área rural. No Brasil, houve uma tentativa de fazer isso daí sim, em 73, 74, porque eles tinham tentado antes, na época do presidente Getúlio Vargas, na década de 30, eles tentaram também, um pouquinho antes, com Luiz Carlos Prestes, também fazendo uma marcha em todo o Brasil, principalmente na região nordeste do Brasil. Então, como eles fracassaram nessas tentativas anteriores de implantação do comunismo, eles encontraram um ambiente propício com uma pessoa fraca, infelizmente, o João Goulart era um cara fraco, uma pessoa fraca que se rendeu à possibilidade de que fosse implantado o comunismo. Então, quando o João Goulart assumiu a presidência com a renúncia de Jango, houve esse risco maior. Isso daí começou a ser observado, foi acompanhado pelo estudo interno das forças de inteligência, que a gente chama de forças de inteligência e segurança interna, das Forças Armadas. E esse estudo interno levou à seguinte decisão: nós tínhamos um presidente da República, que era o vice-presidente que tinha assumido, que estava simpático à ideologia comunista e que a gente precisava acompanhar o que estava acontecendo. E aí ele começou a se vangloriar de que ele estava conseguindo receber receptividade dentro das Forças Armadas de classes
das classes subordinadas das Forças Armadas, e com isso houve um novo risco de que aquela intentona comunista de 35, que ela voltasse a acontecer de novo no Brasil, na época, em 64. E aí, as Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, repito, se reuniram e chegaram à conclusão de que, dentro das Forças Armadas, isso daí não poderia ser permitido. A gota d'água foi a mobilização popular, levando as famílias às ruas, pedindo que o cristianismo não podia deixar de ser uma coisa nossa do Brasil, que as famílias deveriam continuar sendo priorizadas, enfim, isso daí acabou com o apoio da mídia, repito, principalmente da Rede Globo, que naquela época era o jornal Globo, que era muito forte. A Rede Globo estava só começando, era a Rede Tupi também, mas principalmente Rede Globo, Jornal do Brasil, apoiaram, sim, o movimento de 64 para impedir a implantação do comunismo no Brasil. Isso aconteceu, o presidente Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, ele foi eleito. Isso daí está no Jornal Globo. Houve uma sessão do Congresso que houve eleição, ele foi eleito, ele não foi imposto. Ditadura é quando você impõe alguém. Ele não foi imposto pelas Forças Armadas, ele foi eleito. Ele nem queria participar disso daí, porque Castelo Branco já estava até na reserva, praticamente, e não queria participar, mas ele foi considerado como sendo a liderança militar, na época, que poderia, sim, fazer a conciliação. Nomeou vários ministros civis para trabalhar em prol do Brasil, e, com isso, a gente teve o Brasil que a gente tem hoje, graças a Deus, graças a esse trabalho. Lamento muito, mais uma vez eu digo, lamento as perdas das famílias daqueles que resolveram partir para a luta armada. Lamento bastante, mas é mais ou menos o que a gente diz hoje. Você cria um filho, cria um neto, né? Eu fui secretário de Segurança durante 7 anos em 2 estados da Federação, Roraima e Rio Grande do Norte, e vi muitas famílias dizerem assim, meu filho, meu neto, eu criei para ser um cara de bem, mas ele resolveu ir para o crime. E quando vai para o crime, a vida do criminoso, ela não chega muito longe, porque o envolvimento dele com o crime acaba fazendo com que os riscos são muito maiores e os desafios de ficar vivo também são maiores. E, resumindo, resolveu partir para ser marginal, acaba dando desgosto à família e acaba perdendo a vida muito cedo. O índice de mortes nas crianças, nos adolescentes, digo, entre 17 e 25 anos, há muito tempo que se consideravam muito altos no Brasil, por conta exatamente da fragilidade em relação à criminalidade. General, muito tem se falado, eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor, porque uma se comunica com a outra, sobre a troca dos 6 ministros do governo federal. Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre esta mudança e como que a mídia se comportava na época do regime militar e como ela se comporta hoje, como o senhor vê essas mudanças? Vamos começar de trás para frente. Tá. Primeiro, aquilo que eu já falei, a mídia realmente apoiou a implantação do movimento de 64, que foi uma contra-revolução, porque o que se queria fazer no Brasil era uma revolução para a implantação do comunismo. Então, o 64 entrou para impedir essa implantação. Então, a mídia apoiava tremendamente, apoiava durante muito tempo, até mesmo ainda em vida, o doutor Irineu Marinho, ele falou claramente sobre esse apoio que ele prestou para as Forças Armadas, especialmente o Exército Brasileiro, quando do movimento de 64. Então, isso foi mudando com o tempo em função da infiltração que acontecia e que continua acontecendo. Infiltração, não somente a infiltração, mas também em função do espaço que eles possuem no dia a dia das casas, né? Porque você chega em casa e liga uma televisão no canal aberto, pronto. Se você não escolher bem o canal, você vai estar recebendo já aquela inoculação da mentira. Repetição, 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 até que aquela mentira, de tanto repetida, acaba se transformando em verdade na cabeça de algumas pessoas menos esclarecidas. Essa é uma realidade. Então, a mídia passou a desfazer essa situação, e hoje a gente tem uma mídia, infelizmente, totalmente infiltrada. Eu lamento muito dizer isso daí, mas eu já não, na minha casa, eu já não abro mais esse tipo de canal de TV. E muitas das pessoas que eu conheço dizem que não assistem mais essas redes de televisão aberta, porque elas fazem um grande desserviço à verdade. E veja que qualquer aluno de jornalismo sabe que nas primeiras aulas de jornalismo, a primeira coisa que ele ouve é o seguinte: olha, o nosso compromisso jornalístico é com a verdade. Essa é uma coisa que a gente lamenta muito do que esteja acontecendo. Verdade, transparência e isenção, deputado. Pronto, é isso daí, é bom a gente falar com uma pessoa que eu gostei do seu sorriso, porque eu também fiz alguma coisa de cursos aí na área.
Então, a gente começa com essa daí. Agora, vamos aqui aos ministros. É competência exclusiva do presidente da República nomear ou exonerar ministros, tá certo? Eu entendo que, depois de 2 anos de governo, o presidente Bolsonaro entendeu também que deveria fazer algumas mudanças para dar mais celeridade nas ações de governança dele. Isso é uma realidade. O ministro é um cargo de confiança. Eu lamento muito, por exemplo, a saída do ministro Fernando Azevedo, que é um colega meu de turma, um amigo, mas em algum momento houve uma perda de confiança entre ele e o presidente Bolsonaro, e aí o presidente Bolsonaro resolveu fazer a mudança. Essa mudança, dentro do seio das Forças Armadas, ela é entendida, a cada 2 anos a gente tem mudanças de comandos, né? Ela é entendida como sendo um ato normal. Nesse caso do ministro Fernando, quando o presidente Bolsonaro chamou as Forças Armadas para, no caso, Exército, Marinha e Aeronáutica, para que eles também indicassem um novo comandante de força, isso daí seria para rejuvenescer, em função de que ele já tinha escolhido um novo ministro da Defesa, que é o general Braga Neto, uma pessoa que é muito mais moderna do que o comandante do Exército e que também dos comandantes da Marinha e da Força Aérea. Então, precisava haver uma troca. E nessa hora da troca, ele diz assim: então, Braga Neto, você escolha os nomes e traga para mim, porque a decisão é minha. E o ministro Braga Neto fez isso. O general Braga Neto conversou com as forças, cada um com os comandos militares, e procurou escolher, dentre os mais antigos, aquele que tivesse a melhor condição de ter a liderança junto à tropa como um todo. Então, foi isso que aconteceu, e a gente espera que essa mudança, com certeza absoluta, vai ser uma mudança normal dentro dos quartéis, porque a tropa está sempre sob o comando do seu mais antigo, e hoje o mais antigo das Forças Armadas é o nosso ministro da Defesa, o general Braga Neto, ao qual, mesmo sendo mais moderno do que ele, mais antigo do que ele, eu sou 2 anos mais à frente do que ele, mas como militar da reserva, general de brigada, eu estou subordinado ao comandante das nossas forças, no caso, general Braga Neto, ministro da Defesa, e o general Paulo Sérgio, que foi meu cadete com muita honra, da turma de 80 da Academia Militar das Agulhas Negras, hoje é o meu comandante, é o comandante do Exército. Então, agradeço muito, tenho boas lembranças das ações de comando do nosso general Pujol, um irmão nosso, irmão de farda praticamente, não de arma, porque ele é de cavalaria, eu sou de infantaria, mas um irmão, e também do general Fernando, um colega de turma, um grande amigo também, tá certo? Então, essas mudanças são mudanças normais que vêm a acontecer. As outras mudanças de ministérios são da atribuição do presidente da República. Eu espero que a coordenação política na mão da deputada Flávia Arruda possa também ganhar uma força em função de que ela é mulher, tem uma capacidade de articulação talvez bem maior por estar na bancada conosco lá dentro da Câmara dos Deputados. Eu acredito que o presidente Bolsonaro precisa, sim, de melhor condição de governabilidade. E as condições de governabilidade é conversando. Na política, a gente tem que conversar, não negociar. Isso é importante. São 2 verbos que têm pronúncia parecida: conversar e negociar. A política, como era feita antes do presidente Bolsonaro, era de negociações. O presidente chamava um partido político, entregava um ministério e dizia assim: toma o ministério, toma o dinheiro que está lá dentro e vai fazer o que você quiser. Não, agora ele está conversando, ele está chamando, dizendo assim: olha, eu tenho um ministério que precisa ser ocupado por um político que tem a capacidade de articulação. Você tem algum nome? A capacidade de articulação vai ser para fazer a construção dentro daquele ministério. Agora, os recursos todos estarão sempre passando pelas mãos do ministro Paulo Guedes da Economia, porque eu não abro mão de ter o controle dos recursos do nosso governo federal. Essa é a maneira diferente de governar. Deputado, sobre a China. Em 1961, Jânio Quadros já negociava com a China, inclusive as atitudes do Jânio eram bem questionáveis, principalmente quando ele condecorou o Che Guevara, o argentino Che Guevara, o assassino Che Guevara, a ministro da Indústria e Comércio de Cuba. Ele continua aí negociando com a China, inclusive em 1960 ele aguardava aí uma inesperada viagem para a China. Nós estamos vendo se repetir essa história da China hoje, dando dinheiro para os sindicatos, $300 mil para sindicatos brasileiros, inclusive apoiando o Ciro Gomes em 2017. Nós podemos dizer que a influência da China no Brasil só parou quando teve a entrada do regime militar e ela acabou sendo fortalecida no governo Sarney e Fernando Henrique? Olha, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: primeiro,
o embaixador, ele é uma pessoa muito interessante. O embaixador, ele é o representante de um país em um outro país, tá certo? Então, ele tem que fazer valer a capacidade e o conhecimento profissional dele para que os interesses do país dele, no caso, eu me refiro ao embaixador da China, esses interesses devem chegar ao Brasil para que o Brasil possa fazer essa troca de necessidades entre a China e o Brasil. Agora, em nenhum momento o embaixador chinês tem o direito de opinar sobre alguma coisa interna do nosso país. Nem o chinês, nem o americano, nem nenhum país do mundo. E nem nossos lá no exterior. Então, esse momento aí foi um momento falho do embaixador que eu espero que ele reconheça e que ele não repita isso daí, porque o nosso ministro das Relações Exteriores, o embaixador França, que é uma pessoa que eu conheço e admiro bastante, e cumprimento ele pelo novo cargo assumido, ele vai fiscalizar isso aí, vai chamar o embaixador à responsabilidade, assim como o embaixador Ernesto Araújo chamou o embaixador chinês também à responsabilidade. Essa ajuda aos sindicatos, eu já mandei a minha assessoria investigar isso daí, porque se isso daí realmente aconteceu, isso tem que ser esclarecido. O sindicato não pode ficar recebendo dinheiro de um outro país para poder fazer ninguém sabe o quê, tá certo? Existe uma necessidade de prestação de contas, isso é transparência, nós temos que cobrar a transparência de todos, inclusive dos sindicatos também, tá ok? Então, essa é uma realidade. Agora, vejam bem, a China hoje tem que ser enxergado pelo Brasil como sendo o maior parceiro econômico. Os países hoje precisam negociar a economia, precisam negociar tecnologia, precisam negociar e acertar as suas necessidades entre si. Então, eu enxergo a China hoje como sendo... A China enxerga o Brasil como sendo um local potencial para a produção de alimentos, um parceiro em tecnologia também, porque nós já temos tecnologia em condições de conversar com a China, e também um parceiro em outras coisas, na área militar. Eu fui diplomata também, porque eu fui adido militar na Polônia, e eu tinha uma grande amizade com o adido chinês. E o adido chinês na Polônia, ele era muito objetivo. Ele queria conversar sobre ações que pudessem interagir as Forças Armadas da China com as Forças Armadas brasileiras. A gente está vivendo um período diferente daquele período da Guerra Fria. O período que se vive hoje é um período de integração, um período de troca de conhecimentos, de intercâmbio militar, de intercâmbio econômico, de venda e compra de equipamentos. Então, a China é muito mais um parceiro econômico do que outra coisa qualquer. Agora, é claro que, por exemplo, negociações para a implantação do 5G no Brasil tem que ser analisado muito bem. Eu sei que o ministro Fábio Faria está fazendo um excelente trabalho também, está ouvindo a todos os setores, vai abrir uma licitação, já anunciada praticamente agora no meio do ano, para que a gente tenha o 5G aqui, porque o Brasil está atrasado em relação a isso. Nós éramos para ter satélites já em condições de fazer a nossa tecnologia funcionar sem precisar da dependência lá de fora. Nós não tivemos um desenvolvimento do 5G em condições de nós dizermos assim, não, eu quero a minha tecnologia 5G. Não. Hoje a gente tem que escolher entre a tecnologia europeia, americana e chinesa. Essa é uma realidade. Então, para escolher uma dessas aí, nós temos que ter as nossas condições. Nós temos que saber qual é a vulnerabilidade nossa em função dos nossos dados. E isso daí tudo está sendo muito bem conversado e, com certeza absoluta, o presidente Bolsonaro já tem uma determinação de não ficarmos dependentes de ninguém. A gente tem que buscar desenvolver a nossa tecnologia, mas, inicialmente, vamos ter que ter uma negociação com alguém, que seja com a China, que seja com os Estados Unidos, mas que seja com alguém que possa ter, sim, esse intercâmbio e ser fiscalizado por nós. Nós acabamos de assinar o ano passado, no começo do ano passado, o acordo de Alcântara, da exploração de Alcântara, com os Estados Unidos da América. Pô, a esquerda resolveu criticar isso daí severamente dentro da Credem, que eu faço parte, e nós rebatemos dizendo assim, nós nos atrasamos em relação à tecnologia aeroespacial, porque nós resolvemos reagir a não aceitarmos a tecnologia americana para vir junto conosco aqui para dentro. Lá dentro do território nacional, aqui em Alcântara, só estará funcionando, circulando aquilo que a gente souber também. Agora, infelizmente, os países vendem muito caro, ou mesmo assim não vendem, em algumas situações, tecnologia desenvolvida. Então, nós temos que ter a nossa também. É por isso que a gente precisa ser autônomo na tecnologia de telecomunicações, autônomo na tecnologia de satélites, autônomo na tecnologia de desenvolvimento de vacinas, e vocês devem estar lembrados. Há 2 semanas atrás, o ministro Marcos Pontes conseguiu já adiantar o desenvolvimento da vacina contra o Covid-19 dentro aqui do Brasil. O Ministério da Ciência e Tecnologia trabalhou isso aí
de maneira silenciosa, um projeto ultra secreto dentro da Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, e já anunciou dizendo que o Brasil, no meio do ano, vai ter a produção da sua própria vacina contra o Covid. Então, minhas senhoras, meus senhores, por favor, vamos procurar a nossa verdade, não é a verdade de ninguém, não. Eu estou falando isso daqui agora para vocês, mas procurem isso no Google, entrem no Wikipédia, entrem em qualquer site de busca e procurem a sua verdade, porque a verdade que é falada nesse dia a dia aí, por essa mídia devidamente infiltrada e ideologizada, querendo a volta às tetas do governo federal, eu espero que isso daí não ocorra mais. Que Bolsonaro consiga superar essa crise da pandemia, superar a crise política, partirmos para o desenvolvimento do nosso Brasil, que é o que a gente quer, um Brasil pujante e desenvolvido, com ordem e progresso, e que a gente possa ter mais 4 anos de presidente Bolsonaro a partir de 22, e que possamos, sim, banir de uma vez por todas todo e qualquer partido político que tenha como viés uma ideologia comunista socialista.